Fala galera, Isaac por aqui e cara, hoje eu queria ter um momento pra gente conversar a respeito de um assunto que é tão importante. Cara, eu não sei quanto a vocês, mas recentemente eu tenho tido contato com bastante gente e cara, o que eu tenho escutado pra caramba de muita gente é tipo assim, cara, eu me sinto travado, eu tenho várias ideias, eu tenho vários planos, mas eu não consigo sair do lugar com eles. Inclusive, eu já estive nesse lugar durante bastante tempo, onde eu tive, cara, ideias, sabe, estourando na minha cabeça como se fosse pipoca. E cara, eu não sabia pra onde eu canalizava isso ou como que eu faria pra colocar isso em prática e fazer ideias e sonhos se tornarem realidades, né? Trazer isso do âmbito da imaginação pro âmbito da realidade. Então eu queria ter essa conversa com vocês hoje a respeito de algumas coisas que fazem com que a gente se trave e algumas coisas que a gente pode fazer para que a gente destrave. Então beleza, a primeira coisa que eu vou conversar com vocês é a respeito dos motivos pelo qual a gente geralmente trava, né? Que são coisas que a gente precisa ficar atento, de olhos abertos, para que a gente não caia nessas armadilhas. A primeira delas é o seguinte, cara, comparação. Ultimamente, a gente vive numa era onde, mano, informação é algo muito fácil de ter acesso, é algo que é extremamente acessível, é algo que, cara, tá na ponta da sua mão, tá na ponta do seu dedo, né? Tá easy aqui, ó, você tem acesso a todas as informações que você quer. E isso é muito bom, né? A gente tem, cara, a informação e conhecimento tá, assim, mais perto do que nunca. Em contrapartida, ao mesmo tempo, a gente tem muito acesso às vidas de outras pessoas, as quais a gente acaba se comparando, né? E a gente tem a grande tendência de comparar alguém que já está se dando bem em algo com a gente que está tentando começar no mesmo ramo, por exemplo, né? Por exemplo, eu gosto de tirar fotos, pessoalmente eu gosto. É um hobby que eu tenho. E cara, eu sempre me pego comparando as fotos que eu tiro como hobby, algo que eu faço uma vez a cada sei lá quanto tempo, com alguns fotógrafos profissionais que estão aí há 10 anos, 15 anos, 20 anos fotografando, e aí eu olho e fico assim, poxa, cara, eu devia estar batendo foto assim, devia estar fazendo assado, cara, olha como ele tá fazendo aqui legal e não sei o que, e olha a minha que ruim, sabe? E acabo me comparando nessa. E, mano, isso é muito não sadio. Por quê? Porque, cara, eu comparo o final de alguém com o meu começo. E, cara, isso nunca vai dar certo, porque essa pessoa já tem experiência, essa pessoa já viveu muita coisa, essa pessoa já conhece muita coisa, ela já passou por muita coisa, e eu não passei por nada disso. Então como é que eu posso me comparar com aquela pessoa? Comparação em si, ela acaba nos travando ao invés de nos impulsionar, né? A gente pode usar assim essa comparação como inspiração. Eu olho e falo assim, cara, dá pra chegar lá. Mas isso é muito mais difícil de acontecer. É muito mais comum eu olhar e eu me comparar. E aí ao ver alguém que tá fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo e fazendo muito melhor, automaticamente então pra que eu vou fazer? Não preciso fazer. E aí a gente acaba se travando, então. Outro motivo pelo qual a gente geralmente trava é o medo. Cara, eu não sei quanto a vocês, mas durante bastante tempo eu tive muito medo a respeito do o que vão pensar de mim, o que vão falar a meu respeito. Mas e se não fica bom? Como é que vai ser, isso vai ser recebido? Como que vão blá blá blá, muito medo da opinião alheia. E cara, no fim do dia, quem é que tá pagando suas contas? É você mesmo, né? Então eu acho que a gente precisa cada vez mais se relacionar com Cristo, porque a Bíblia nos assegura que aonde existe o amor, não existe o medo, porque o amor ele lança fora todo o medo, né? Então a gente precisa se relacionar com Jesus e entender que, cara, nós já fomos aceitos. Cara, existe uma caminhada para que a gente se assemelhe com Cristo a cada dia? Sim, mas Jesus ele nos amou já na cruz e a gente já foi aceito e nós já somos filhos de Deus. E assim, cara, eu preciso lançar o medo de fora e entender de uma vez por todas que a gente não vive baseado na opinião alheia. A gente vive baseado na opinião de Deus a nosso respeito. E ele olha pra mim e pra você e diz assim, tu és o meu filho, em quem eu tenho prazer. Então a gente precisa deixar o medo todo de lado, porque o medo é sim outra coisa também que nos trava. E cara, eu queria trazer mais uma também que nos trava pra caramba, que é o seguinte, é o perfeccionismo. Eu não sei quantos de vocês passam por essa, mas eu também já estive ali bastante e cara, confesso que eu luto com isso a cada dia.
Até pra fazer esse vídeo que você tá vendo aqui, eu tive que, cara, ter uma batalha entre eu e eu mesmo aqui há alguns momentos atrás. Cara, geralmente a gente tem essa tendência de ser perfeccionista. Fala assim, se não for pra fazer, cara, o top, eu não vou nem fazer, sabe? Tipo, se não for pra jogar no Real Madrid, eu não vou nem comprar uma chuteira, sabe? Se não for pra jogar no Barça com o Messi, eu não vou nem comprar uma bola, sabe? E a gente tem essa tendência de querer fazer muito bem feito e me entenda, isso de uma forma sadia é bom, porque isso vai nos forçar sempre a melhorar. Porém, numa forma não sadia, acaba funcionando como um bloqueio. E aí eu falo o seguinte, cara, se não for pra fazer muito bem feito, se não for pra fazer perfeito, eu não vou fazer. Automaticamente a gente se bloqueia, quando na verdade a perfeição ela vem no fazer. Quanto mais eu faço, mais eu me aperfeiçoo, melhor eu fico, mais eu tenho espaço para progresso no que eu faço. Eu fiz, eu olho e falo assim, eu fiz, mas eu posso corrigir aqui, aqui, aqui. Bom, na próxima vez eu faço um pouco melhor. E assim vai. O processo é esse, né? Eu faço e aí eu paro e observo onde eu posso aprimorar, onde existe espaço para que eu aprimore isso. E aí no próximo eu vou melhorando. Porém, quando a gente tem um perfeccionismo excessivo ou de um lado que não é sadio, ele acaba funcionando mais como um freio do que como algo que vai me impulsionar para fazer algo melhor. Então, cara, o seguinte, uma vez que eu já falei alguns motivos pelo qual a gente trava, eu queria te trazer aqui algumas formas com que você pode agir para que você destrave e comece a alcançar os objetivos que você tem para sua vida. A primeira forma é o seguinte, mano, pensa a respeito de onde você quer chegar, pensa a respeito do seu objetivo e comece a traçar então um caminho até onde você para que você consiga chegar lá. E dentro desse caminho estabeleça pequenos passos. Tente usar o menor passo possível para você chegar lá. Por exemplo, cara, eu quero aprender a fazer macarrão. O que eu preciso fazer primeiro? Primeiro eu preciso, cara, entender qual é o tipo de macarrão que eu quero fazer. Segundo, eu preciso comprar a massa de macarrão. Terceiro, eu preciso checar se eu tenho molho de tomate. Quarto, eu preciso, então, preparar esse molho. Quinto, eu preciso cozinhar o macarrão. Sexto, então, eu preciso enxugar o macarrão. Sétimo, eu preciso unir o molho mais o macarrão pronto, e aí então eu tenho a macarronada, sabe? Então eu preciso traçar pequenos passos, minúsculos passos que às vezes a gente fala assim, mas isso aí é besteira, isso já é pressuposto. Não é pressuposto, a gente precisa deixar muito claro cada um dos passos e a gente trabalhar de forma disciplinada em cada um desses passos. E aí o legal é o seguinte, durante o processo de achievement, que é, cara, eu cheguei e completei esses passos, é importante que a gente celebre essas pequenas vitórias, sabe? Por exemplo, eu quero ter uma poupança de 10 mil reais, ou dólares, ou whatever, que seja a moeda que você queira. Para chegar lá, eu preciso passar pelo 500, eu preciso passar pelo 1000, 1500, 2, 3, 4, blá, blá, até chegar nos 10 mil. E aí, cara, conforme eu vou passando por essas metas, essas pequenas metas, esses pequenos passos, a gente pode chamar isso de milestones ou de goals, eu preciso celebrá-lo. Por quê? Porque às vezes se o meu objetivo está muito distante, eu tenho muitos passos aqui no meio, é muito fácil de eu desistir se eu começo a não enjoy, se eu começo a não aproveitar, se eu começo a não me interessar pelo processo. Se o processo se torna muito desinteressante, se o processo se torna muito maçante, é muito fácil de você abrir mão dele. Então é importante que você celebre cada um desses dessas pequenas conquistas, cada uma desses cumprimentos desses pequenos passos. Outra coisa muito interessante que tem a ver com algo que a gente falou lá atrás a respeito das coisas que nos travam é o seguinte, a gente precisa adotar essa mentalidade de que, mano, não tem ninguém que vai pagar as minhas contas, não tem ninguém que eu preciso me reportar dessa forma com que eu preciso, eu preciso manter esse nível aqui, porque senão imagina aqui que... Não existe isso. A gente precisa entender que nós já fomos aceitos por Deus, nós somos filhos amados e, cara, eu preciso me mover em cima dessa minha identidade, em cima desse propósito que Deus colocou na minha vida, sabe? Eu preciso me destravar disso e eu preciso caminhar, então eu preciso adotar essa mentalidade de que eu já sou filho, eu já sou amado e, cara, Jesus, ele opera a sua vontade
através de mim. Então eu preciso ter um relacionamento com Jesus e eu preciso, cara, me desprender desses preconceitos ou desses medos que me bloqueiam. Então eu preciso ter uma mentalidade nova a cada dia, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Qualquer coisa eu vou pôr aqui embaixo para ficar mais fácil. Então, cara, a gente precisa renovar o nosso entendimento a cada dia para que a gente possa acessar então esse lugar de destravamento, esse lugar de caminhada, esse lugar de vai. E outra coisa que é muito importante é o seguinte, eu não sei quanto a vocês, mas se por um acaso eu for muito frouxo com relação a quando fazer, cara, teve uma vez o seguinte, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente trabalhava, a gente tinha um part-time, um trabalho que era meio período, e a gente fazia a limpeza de 2 concessionárias aqui, eu e a Harry. E, cara, na sala do dono da concessionária, uma concessionária da Subaru, tinha uma frase escrita na mesa dele que dizia o seguinte: objetivos sem planejamento são apenas sonhos. E aquilo ficou no meu coração muito forte, porque realmente são. Se eu não tenho um planejamento, se eu não tenho uma data de entrega, principalmente para cada uma dos meus planos e dos meus objetivos, são apenas sonhos. E aí, quando que isso vai se tornar realidade? Provavelmente nunca. Então, cara, a gente precisa muito trabalhar com prazos. Por exemplo, cara, esse vídeo que eu tô transmitindo aqui pra vocês agora foi o seguinte: eu tive uma conversa, a gente teve um PG, by the way, a gente teve um pequeno grupo com os jovens e a gente conversou a respeito sobre isso, sobre o destravar. E aí a gente falou, guys, cara, a gente precisa começar a se mover e a gente precisa começar a ter prazos de entrega de tudo que a gente quer fazer, porque se a gente não tiver, porque é mais fácil ficar no sofá e assistir Netflix, essa é a real, essa é a grande real, é muito mais fácil eu ficar num lugar de estagnação. Só que o lugar de estagnação vai me trazer o quê? Frustração, decepção, vai me deixar sabe? Então, cara, para que eu alcance as coisas que eu tenho imaginado, pensado e sonhado, eu preciso ter prazos para entrega de cada um desses pequenos objetivos até que eu chegue no objetivo maior e não falhar com elas, E, cara, então era isso que eu queria comunicar hoje para vocês, alguns motivos pelo qual a gente trava e algumas formas então que a gente pode usar, que a gente pode utilizar para destravar. Sendo a primeira delas, traçando objetivos e quebrando eles em pequenos passos, o menor tamanho possível. O segundo dele, eu preciso renovar a minha mentalidade, o meu pensamento a cada dia, entendendo que, cara, eu não devo nada para ninguém e eu preciso adotar a minha nova identidade de confiança, coragem em Cristo. E terceiro, eu preciso ter datas de entrega para que isso não perca de vista, para que eu não seja tentado a abandonar o processo, tá bom? Guys, Deus abençoe cada um de vocês. Mano, posta aqui embaixo o que você pensa a respeito disso, se você já passou por algum processo dessa forma, se você já adotou hábitos novos ou projetos novos para sua vida e como é que você fez para atingi-los. Guys, ia ser muito legal se a gente conversasse a respeito, porque, cara, todo mundo tem algo para trazer para mesa, tá bom? Então, tipo assim, se você tem interesse também, segue lá nas redes sociais, vai estar aqui embaixo marcando a rede e, cara, vamos se comunicar, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz e vejo você no próximo vídeo. Valeu!